Irmãos, eu estou lendo um livro que não é do Artimania, eu mudei um pouco, né? Então eu estou lendo um livro que chama Inteligência Humilhada, e eu estou acabando de ler esse livro. Então, lógico que eu acabo ministrando aquilo que eu leio, por isso que a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente vê, porque é isso que vai sair de nós. Mas tem sido muito rico e Deus, por sua bondade, Ele tem trazido às minhas mãos materiais que tratam mais a respeito da paternidade de Deus. E eu tenho procurado viver como filho de Deus, e eu tenho percebido nos aconselhamentos, que é no aconselhamento com cristãos mesmo, e olhando para a minha própria vida, eu percebo quanto que, mesmo nós sendo filhos de Deus, por direito, comprado por Jesus, às vezes nós vivemos como órfãos. Então esse tema precisa estar sendo pregado. Amém? E a pergunta dessa ministração é se o autoconhecimento é necessário. Será que é necessário eu me conhecer? Então, tem muitas pessoas tentando se conhecer a partir de livros de autoajuda, através de terapias, mas o que a Bíblia fala a respeito disso? O homem precisa se conhecer? Então, eu já queria convidar vocês para abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo de número 3. Romanos 12, verso de número 3. E aí vocês podem até me ajudar acompanhando ali, para que a gente fale na mesma versão. Então, olha, veja só o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a primeira instrução que nós vemos a respeito de como eu me vejo, do autoconhecimento, Paulo nos instruindo que eu não devo pensar para mais, ou seja, pensar acerca de mim, mais do que aquilo que eu sou. E nós vemos que nós temos essa tentação de pensar em algum momento que nós somos mais do que de fato nós somos. Você pode prestar atenção que às vezes é uma tentação falar mal dos outros, não é? Falar mal das pessoas. E se a gente começa a falar mal do outro, mesmo que a pessoa nem saiba de nada, daqui a pouco está falando mal do outro também. Porque tem um ganho secundário quando a gente fala mal de alguém. A gente se sente melhor do que o outro. Mesmo que não seja uma verdade, mas a gente se sente melhor. Falar, se fosse eu não faria assim. Ou seja, eu faço melhor. Né? Se eu fosse, não tinha falado assim. Então a gente se sente melhor. E às vezes nós temos a tendência de achar que nós somos superiores às pessoas. Tá certo? Então, a palavra de Deus fala a respeito disso. E isso na Bíblia, não é? E se nós formos pôr um nome bonito para isso, chama-se autossuficiência. Quando eu começo a pensar acerca de mim, mais do que eu sou, isso é muito perigoso, porque daqui a pouco eu quero estar no controle. E não vou viver a paternidade de Deus, e nem dirigido por Deus. Eu vou achar que eu preciso controlar as coisas, e eu preciso estar no controle das coisas. Você pode prestar atenção, o nosso maior sofrimento é porque nós queremos controlar as coisas. E na autossuficiência nós vamos ver um exemplo a respeito de Pedro, em João 13, do 36 ao 38. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor,
por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha que interessante, quem falou que os discípulos não poderiam ir aonde Jesus ia? Ou seja, Jesus estava falando da cruz, da morte, da ressurreição. Jesus até orientou os discípulos que o pastor seria ferido e as ovelhas iam se dispersar. E ninguém poderia estar. Mas Pedro, irmãos, ele não era autoconfiante, ele era autossuficiente, ao ponto de dizer: como assim? Pode todo mundo abandonar o Senhor, mas por ti eu darei a minha vida. Então, quando nós somos autossuficientes, nós nos comprometemos com coisas que nós não damos conta de cumprir. E eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida, como aconteceu na vida de Pedro. Em Marcos capítulo 14, versículos 71 ao 72, nós vamos ver o que aconteceu. Ó. Pedro começou a maldizer e a jurar. Jurar o quê? Não conheço esse homem de quem falais. Ou seja, nunca nem vi. Né? Antes de ele ver a consequência da prisão de Jesus, a crucificação, ele estava na autossuficiência e dizendo que na força do braço dele, ele conseguia fazer. Mas pouco tempo depois, o mesmo Pedro que prometeu que faria, estava praguejando, não é? Amaldiçoando, jurando: eu não conheço esse homem. Não é? E aí o galo cantou. A Bíblia diz que quando o galo cantou, ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele viu o que ele tinha feito, e ele viu que ele não era quem ele pensava que ele era. Irmãos, chá de realidade dói, não dói? Tem gente que pensa que é tanta coisa, né? Às vezes maltrata a esposa, maltrata a namorada, porque ele acha ou ela acha que nunca vai acontecer nada. E a gente está vivendo no mundo na filosofia do não vai dar nada, não é? Ah, não vai dar nada. Né? Só que um dia dá. Né? Um dia dá. E aí quando dá, a pessoa vai olhar para si: como assim? Fui mandado embora do emprego, eu pensei que eu era a melhor pessoa lá, que eu era insubstituível. E daqui a pouco você é mandado embora e a empresa funciona muito bem. E às vezes cresce mais ainda. Não é? E aí, a gente tem esse choque de realidade, não tem? De olhar para si de fato. Foi isso que aconteceu com Pedro. Até pouco tempo ele achava que ele fazia e que ele acontecia. Mas quando o galo cantou, ele se viu, ele teve um insight, ele olhou para si e viu aquilo que ele tinha feito. Então espere em Deus que de vez em quando o galo cante na nossa vida também. Porque o autossuficiente, ele promete coisas e ele tenta servir a Deus na força do seu braço, mas ele não vai dar conta, e Deus não espera isso da gente. Porém, irmãos, além de algumas pessoas pensar para cima, além do que é, tem pessoas que pensam para baixo, pessoas que vivem se vitimando e vivendo na autopiedade, não é? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e o menino falou para mim assim: nossa, pastor, eu conheço a história daquele menino, ele tem uma história tão triste. Eu falei: a minha também não é bonita, não. Ele falou: como assim? Eu falei: ninguém tem história que é uma linha reta, que só aconteceu, só em novela a casa está limpa todo dia, só em novela todo mundo está arrumadinho todo o tempo. A vida real não é assim. A vida de Jesus, irmãos, nós pensamos, às vezes a pessoa pensa: mas é porque eu nasci em tal família que eu sou assim, minha vida é sofrida. Um reclama porque não teve pai, o outro porque teve pai que não era bom, o outro porque o pai separou, o outro porque... A gente sempre tem algum argumento. Mas você já parou para pensar que Jesus, como homem, ele não teve pai presente?
Você já parou para pensar que Jesus ele foi rejeitado até pelos irmãos dele? Jesus tinha tudo para ser revoltado, mas a diferença é que Jesus sabia quem ele era. E é isso que eu queria falar para vocês. O que tira a gente fora do centro é porque nós não sabemos de fato quem somos. E às vezes nós vivemos na autopiedade, e a autopiedade não é de Deus. Se ver como um coitado e ver o outro como coitado não é de Deus. Veja só o que diz aí em Mateus. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja o que Jesus disse. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: o quê? Para trás de mim, que me serves de... porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, irmãos, eu já vi pessoas assim muito mais inteligentes do que eu e muito mais qualificada. Eu sempre digo aqui, porque é a minha realidade, eu atuei muito com dependente de droga. Então eu já vi pessoas analfabetas que usavam droga, se enfiavam no crime, mas eu já vi pessoas também que se destruíram nas drogas, mas eram médicos. Não é? Pessoas que eram piloto de avião, pessoas que eram psicólogos, empresários. E alguns questionavam, perguntavam assim para mim: viu, pastor, o irmão Júlio, seu Júlio, por que a pessoa é tão inteligente, não é? E destrói a sua própria vida? É porque não é a inteligência do indivíduo que acaba guiando ele, mas ele ouve vozes que às vezes ele ouviu na infância, vozes que ele ouviu que ele não dá certo, que ele não vai ser ninguém. Então a pessoa começa a caminhar bem até uma altura, mas daqui a pouco cai de novo, e pode ser o mais inteligente que for, ele não tem uma vida de sucesso. E o diabo, irmãos, usou a boca de Pedro para falar para Jesus que Jesus não fosse para a cruz. Ou seja, tenha pena de ti mesmo, não faças tal. Irmãos, então tome cuidado. Quando você ouvir uma voz, pode ser até da boca de um pastor, pode ser até da boca de um irmão, da boca da sua mãe, da boca do seu pai, que você é um coitado, que você deve ter pena de você. Você já ouviu isso? Eu tenho dó de você, eu vejo tanta coisa que você faz na igreja e ninguém valoriza. Já ouviu isso? E às vezes a pessoa acredita nisso, mas essa voz não é do Senhor, essa voz é do diabo. E Jesus não mandou Pedro ir para trás, falou: para trás de mim, Satanás. Então, do mesmo jeito que é perigoso uma pessoa pensar acerca de si mais do que ele pensar menos do que ele é, também é perigoso. Então, qual o caminho certo? E aí nós vamos ver 3 pontos aí, e eu vou usar uma poesia aí, mas vocês não estranhem não, que não é do Chico Xavier, viu? Dá para usar, tá bom? Não assuste não. Mas olha aqui para mim um pouquinho. Então tem 3 tipos de referência que nós vamos buscar para ver quem nós somos. Mas olha aqui para mim só, um pouquinho. Primeiro é a referência que eu vou buscar no outro. Isso chama-se do latim alter referência. Alter é outro. Quando eu vou buscar o outro para ser a minha referência. E eu preciso sempre de alguém falando para mim que eu sou importante, de que eu valho bem, muito, de que o que eu estou fazendo é legal. Eu estou sempre precisando de alguém para me afirmar. Tá certo? Isso são pessoas que buscam a referência no outro. E é interessante que algumas pessoas vão viver a vida em função de agradar o outro. E olha que poesia interessante essa daqui, ó. Eu vou aqui narrar com o meu vozeirão, ó. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz.
O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo, por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Preste atenção agora. Primeira parte dessa poesia que tem a ver com o texto, vai dizer que eu estou vendendo uma imagem para os outros, daquilo que realmente eu não sou. E estão acreditando que eu sou, mas eu não desminto, eu faço de conta que sou. Olha que loucura, eu estou vivendo uma coisa que eu não sou. Eu estou vivendo a vida do outro, e não estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Só que olha o perigo. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Então é difícil a pessoa se perceber. E às vezes quando vai se perceber que ele está vivendo em função do outro, e aqui diz, quando tirou a máscara, percebi que estava velho. Então eu espero em Deus, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento, e que nós venhamos entender o que Deus tem para nós, e que a nossa devoção seja para Deus, e que nós não tenhamos nenhum ídolo, nem filho, nem marido, nem esposa, nem patrão, nem pai e nem mãe. Mas que o nosso entendimento venha a ser aberto ao ponto de que nós venhamos viver o melhor de Deus, para que lá na frente nós não venhamos ser pessoas frustradas, tá certo? Então, nessa perspectiva, nós vamos ver que a pessoa só vai viver em função do outro. Mas veja, a última parte do slide aí, vai dizer que a descoberta da codependência e as suas consequências pode nos causar revolta, tá certo? A pessoa que vive muito em função do outro, só vive em função do outro, quando ele descobre isso, ele pode ir para outro extremo, e agora não é mais a autorreferência ou a referência do outro, daqui a pouco agora ele vai para a ego-referência. Sabe o que é isso? É a pessoa que viveu a vida em função do outro, e viu que não deu certo, que as expectativas foram frustradas, e agora fica com raiva, e muita raiva, e fala, quer saber do negócio? Agora é do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, segundo a minha cabeça, eu vou fazer o que der na minha cabeça, e a pessoa começa a se basear, né, baseado em si mesmo, no seu ego e no seu desejo. Então, a ego-referência é o ato de tomar a própria expectativa como referência. Agora eu vou falar mais uma poesia aqui só, e acabou esse negócio de poesia. Ó. Veja só, é que é um jeito de usar a etimologia da palavra e contextualizar, tá bom? Isso não é para me aparecer não, porque dá para se aparecer no Facebook, onde quiser, mas é que a gente precisa entender as coisas com profundidade. Você sabia que uma estratégia do diabo, lá atrás, desde Karl Marx, ele diz que tudo que é sólido tem que diluir e ser líquido. Ele estava dizendo que tudo que é rígido, fé, doutrina bíblica, moral, conceito, tudo isso tem que diluir. E sabe como diluir isso? Mudando a semântica das palavras. Por exemplo, nós vemos pessoas, principalmente na época de política, e nós vamos ver ele falando assim, nós estamos lutando pela família. Nós falamos, maravilha, mas depois você vai ver o conceito dele de família, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, tá certo? Então nós precisamos aprender o que realmente a palavra diz. Vamos aqui de novo, ó. Ego-referência é o que mesmo? Ter eu mesmo ou meu ego como referência. Veja só o que a Clarice Lispector diz. Eu antes tinha querido ser os outros, para conhecer o que não era eu. Lembra? Lá atrás, a autorreferência, vivi em função do outro. Agora eu mudei. Entendi então que eu já tinha sido os outros, e isso era fácil.
Minha experiência maior seria ser o outro dos outros, e o outro dos outros era eu. Então nós precisamos viver quem nós somos. Mas veja só o perigo disso, que quando nós temos a nós mesmos como referência, e queremos que a nossa vontade seja feita, na sua casa, anote aí, leia Romanos capítulo 1, versículo 13 em diante, e você vai ver que o pior castigo que Deus pode dar para uma pessoa é entregar o homem ao seu próprio desejo. O maior castigo que Deus pode dar para um homem é entregar o homem ao seu próprio desejo. Porque nem eu conheço o meu coração, por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E a depravação total, nós temos aprendido que existe. O homem não é bom. Você não é bom. Eu não sou bom. É a graça de Deus que está em mim. Mas nós não somos bons. E a graça comum está sobre a humanidade, sobre até a vida daqueles que não servem a Deus. Porque se Deus tirar o freio da humanidade, o homem se mata. Teria milhares de Hitler andando pela rua. Então nós somos agraciados pelo Senhor, mas nós não somos bons. Você quer descobrir o quanto você não é bom? Comece a ter tempo de oração para você ver. Por que é difícil orar? Porque quando a gente começa a orar, daqui a pouco a gente começa a ver quem a gente é. E isso às vezes machuca. Mas Pedro precisou ver quem ele de fato era. Ok? Então lá em Romanos capítulo 1, versículo 13 em diante, vai dizer que Deus entregou as próprias paixões infames. Então a pior coisa que pode acontecer na minha vida é que todos os meus desejos sejam realizados. É por isso que tem oração que Deus não responde. Ouve, mas Ele não responde. Porque às vezes eu estou pedindo e eu estou pensando que é bom, mas não é bom para mim. Outro ponto aí, passa uns 2 slides, isso aí, ó. Nós vamos ver aí, eu peço que você me ajude na leitura, por favor. O homem... Olha que interessante, se você pensar, quando eu estava lendo isso e eu comecei a pensar e fazer pesquisa, você vai ver o universo de maneira sistêmica, não é? E organizada, tudo funciona como é para funcionar. O sol está no lugar certo, a lua, a terra, os animais, está tudo funcionando direitinho. Não é? E se sair fora alguma coisa, compromete o todo. Mas o homem é o único ser da natureza que se recusa a ser quem ele é. Olha que interessante, quer ver? Gênesis capítulo 3, versículo de número 5. Você vai ver que o homem, ele é o único ser da natureza que recusa ser quem de fato ele é. Olha aí, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como? Sereis como? Sabendo bem e o... Você vai ver que antes da queda do homem, teve um ser, um querubim ungido, que ele quis ser como Deus. Ele não se contentava em ser quem ele era. E ele imaginou subir acima do trono de Deus, Lúcifer. E ele interferiu na vida do homem, para que o homem não se contentasse em ser quem ele era, filho, criação de Deus. Mas ele queria ser acima do que ele era. Ele queria ser como Deus. Irmãos, de vez em quando a gente não brinca de ser Deus. A gente quer controlar pessoas, a gente quer estar no controle de tudo. O que você vê mais é crente revoltado, porque Deus não respondeu a sua oração e porque Deus não fez do jeito que ele queria. E com essa teologia da prosperidade, parece que as coisas são invertidas. É a pessoa que manda em Deus e Deus faz para ele. Não é uma sujeição, que eu vou me sujeitar e Deus vai fazer a sua vontade. Então preste atenção,
nós sofremos porque nós não estamos no lugar e não vivemos da maneira pela qual fomos criados por Deus. Vamos avançar mais um pouco aqui. O terceiro ponto, nós falamos do autorreferência, que é ter o outro como referência. Falamos de ego-referência, que agora é do meu jeito, porque eu cansei, então é do meu jeito, não é? E agora nós vamos falar da teorreferência, que é o que nós precisamos aprender. Ter Deus como referência e nos conhecer a partir de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós conhecemos a si mesmo. Porque a antropologia bíblica mostra de fato quem eu sou. Quanto mais eu estudar a Bíblia, quanto mais eu tiver uma vida de oração, mais eu vou conhecer a Deus e mais eu vou conhecer a mim mesmo. Então eu preciso ter uma referência a partir de Deus. Lembra que eu disse? Pode ser inteligente, pode ler o livro que quiser, pode fazer o curso que quiser, mas enquanto nós não entendermos quem nós somos em Deus, nós vamos viver uma vida miserável, mesmo dentro da igreja. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Esse texto aqui eu gostei muito dele. E ele tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ter o Pai como referência. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Do que eu estou falando? Ter o Pai como referência. Eu olhar para mim a partir de Deus e saber quem eu sou. Olha que interessante, se você pegar no original, nós vamos ver que aqui na nossa Bíblia fala atitude. E às vezes eu penso que servir a Deus é fazer coisas. Então tem muita gente que sofre porque eles querem fazer coisas. Por quê? Porque não vive a paternidade de Deus. E não entendeu direito. Ele acha que para Deus o amá-lo, ele tem que fazer coisas. Então vira um ativista. E quando eu faço muita coisa, eu acho que Deus está muito feliz comigo. Mas quando eu não faço, Deus está triste comigo. Porque eu acho que eu tenho que fazer coisas. Mas é interessante, quer ver? Pula 2 slides, por favor. Olha que interessante ali, ó. No original, essa palavra atitude significa frônesis. E olha o que significa, ó. Veja na última linha. Realização da boa atitude, da boa consciência e da boa vontade. Jesus, irmãos, precisava de um para pagar a minha conta. Jesus, ele entendeu o plano de Deus, porque ele era filho. Ele entendeu, ele sentiu e ele fez. Mas tudo isso envolvido. Às vezes nós obedecemos a Deus com as nossas ações, mas dentro do nosso coração nós não estamos servindo a Deus e às vezes fazemos até com murmuração. Por exemplo,
Se tiver um peso para você vir na igreja, e quando é hora de vir na igreja, você pensa, nossa, de novo, mais uma vez, é porque você é condicionado a fazer. Mas quando nós entendemos que somos filhos de Deus, tem entendimento, a nossa emoção é tomada por isso, e as nossas ações também. Então não é um peso, é um prazer. Crente tem prazer, irmãos, de ler Bíblia. Quem nasceu de novo tem prazer de orar. Quem nasceu de novo tem prazer de andar com crente, de falar coisas de crente, porque ele entendeu. As emoções dele é dominada por isso, e as suas ações também. E olha que interessante, volte mais 2 slides para trás, por favor. Aqui quando fala da atitude, eu pus um parênteses aqui, e eu coloquei reputação. Por quê? Jesus, irmãos, ele só nasceu como homem, porque era a única maneira de ele ser servo. Jesus, ele tinha tanta segurança no Pai, de que ele era filho, que ele não se preocupou com a sua posição. Jesus nasceu para ser servo. Amém? Quando eu estou seguro daquilo que eu sou em Deus, eu não preciso de holofote, eu não preciso de aplausos, e eu não preciso de pessoas batendo palma para mim, e nem quando eu vou evangelizar alguém na rua e levar comida para mendigo, eu preciso tirar foto, mais uma vez na noite, fazendo a obra do Senhor. Eu não preciso fazer isso, tá certo? Porque eu sou tão realizado em ser filho amado de Deus, que o fazer não é para ser amado, pois eu já sou amado por Deus antes de existir. Tá certo? Antes da fundação do mundo. Quando eu entendo isso, eu compreendo isso, o fazer também não é um esforço, não é um sacrifício. Na verdade, o servir a Deus é um reflexo desse relacionamento de amor através de Jesus Cristo que nós temos com Deus. Quando nós nos relacionamos com o Pai, irmãos, às vezes nós queremos as coisas do Pai, mas não queremos nos relacionar com o Pai. Sabe um dos louvores que eu mais gosto? Que eu não sei cantar, né? Nem sei quem canta, né? Mas eu já ouvi, né? Que começa a falar que muitos querem suas mãos, mas nós queremos os seus pés. Não é? A diferença de Judas e de Pedro. Judas errou e Pedro também. Mas Pedro conhecia o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem eu conheço? O Senhor das bênçãos ou as bênçãos? Eu quero as mãos ou eu quero os pés? Jesus, ele nasceu como homem, pois era a única maneira de ser servo. Jesus nos deu uma lição, e olha que interessante, sabe por quê? Essa palavra frônesis, só Deus, só Cristo pode fazer, porque quem pode descer para ser servo é quem é Senhor. Eu não sou Senhor, Jesus é Senhor. Só Jesus pôde nascer como homem. E sabia que se eu perguntasse para alguns qual foi a maior humilhação de Jesus, alguém vai dizer a humilhação foi a cruz, mas não é verdade. A humilhação de Jesus foi nascer como homem. Isso já é muita humilhação. Se Jesus nascesse no lugar do Bill Gates, era uma vergonha, porque quem é Bill Gates perto de Jesus? Só Jesus pôde se esvaziar, pois só Ele é Deus. Só Ele. Eu não tenho do que me esvaziar. Eu não tenho. O que eu tenho é que copiar o modelo de Jesus. Jesus, ele se esvaziou, nasceu como homem para ser servo. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha segurança em Deus.
Quando o crente não tem segurança em Deus, fica preocupado se vão tomar o cargo, se ele vai perder o emprego, se lá no emprego dele, se ele não for, tem ciúme doentio, não é? Se sai para trabalhar, fica desesperado onde a mulher está, não é? Porque ele quer controlar todo mundo. Não, irmãos, mas nós precisamos entender que a nossa vida está guardada em Deus. Amém? Nós somos filhos amados de Deus. Qual é a voz que fala na sua cabeça? É a voz que você ouviu na infância? Você se vê a partir dos traumas que teve, da experiência de pobreza, ou da experiência que você teve com Deus? Qual foi o divisor de águas na sua vida? O que rege a sua vida? O que rege a minha vida? Vamos avançar um pouco, mais uns 3 slides para frente. Mateus capítulo 4, versículo de número 6, Mateus 3,17, nós vamos ver que Jesus, ao ser batizado, ele ouviu uma voz, e o que dizia? Me ajude, por favor. Então, uma voz dos céus, disse o quê? Pronto, agora Mateus 4, 6, leia o que diz aí, ó. O diabo dizendo: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Então a primeira coisa, Deus, depois do batismo, Ele confirmou o ministério de Jesus, falando: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Mas daqui a pouco o que o diabo quis fazer é pôr dúvida sobre a minha filiação. E você lembra que no domingo retrasado eu falei da teologia da retribuição, que isso está na nossa cabeça? Quantas vezes nós questionamos a Deus e nós não queremos pensar nisso, de medo até de pecar contra Deus. Mas quantas vezes nós questionamos a Deus quando nós estamos em crise? Tipo assim, mas Deus, eu tenho dado dízimo, eu vou na igreja sempre, eu não brigo com ninguém, por que eu estou passando isso? Não é? Porque eu espero que se eu estou servindo a Deus, só vai vir bênção, só vai vir coisas boas. É isso às vezes que eu penso, e eu questiono a Deus, e o diabo ajuda a reforçar isso. Ele fala: mas se você é crente, aonde está seu Deus? O parente é usado pelo inimigo para falar: você vai na igreja todo dia, mas cadê? O que está adiantando? Irmãos, essa é a voz do inimigo, porque nós temos que continuar ouvindo a voz de Deus, que nós somos filhos amados, porque não foi eu que fiz, mas por direito, Jesus pagou a minha conta. O justo pagou a conta do injusto, o injusto foi justificado. Pela fé no Senhor, nós somos justificados. Não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos, mas com aquilo que Ele fez. E a pergunta é: qual voz tem dirigido a nossa mente? Você se vê como filho amado de Deus? Você tem vivido como filho? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós. E a conclusão, que é bem interessante, né? É assim, irmãos, você já parou para pensar de que, às vezes, as pessoas pensam que crente não pensa, e pensa que a gente ficou burrinho? Ele fala assim: mas ele é crente, né? E pensa que a gente é simplório, né? Mas eu vou falar uma coisa para você: a gente pensa além dessa vida, né? Nós não paramos de pensar. E você já parou para pensar numa coisa que às vezes até os ateus e alguns filósofos querem arrumar pretexto, e eles falam assim: Deus é bom, é todo poderoso, é todo poderoso. Mas se esse Deus é bom, como que Deus pega Abraão, tira ele de uma situação confortável na terra de Ur dos Caldeus, fala para ele ir para uma terra que ele nunca viu, e ele começa a andar. Daqui a pouco ele já é velho, Deus fala para Abraão: ó, eu vou fazer de você uma grande nação, uma geração grande. Aí Abraão, não entendendo direito, não é? Baseado no costume da época, tem um filho com Agar, Ismael.
Daqui a pouco arrumou um problemão, né? Até hoje tem guerra no Oriente por causa desse erro. Não é isso? Tá. Aí Abraão vai, espera, Ismael vai embora. Daqui a pouco o anjo aparece para Sara, fala para ela que ela vai ter um filho. E ela fez o quê? Riu. Porque Isaac é riso. Ela estéril. Abraão velho. Como é que vai ter filho? Bom, daqui a pouco, como Deus é Deus, tem filho. O filho chama-se Isaac. Quando tem Isaac, não é? Alguns dizem que cerca de 13 anos, eu não tenho a data muito certa. Deus chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, pega o teu único filho, o teu filho, e você vai oferecer em sacrifício. É interessante que a palavra no original não vai mostrar que Abraão ele era ingênuo. E alguém pode ainda questionar. Mas como Abraão era tão mau de pegar o seu filho para sacrificar? Então Deus é mau e Abraão também é mau. Mas olha que interessante. Você vai ver a narração da história, vai dizer que Isaac, ele que levou a lenha do holocausto. Então Isaac tinha forças para tal. Era só ele sair andando. Mas por que ele se sujeitou a Abraão? Abraão, sabendo de todas as promessas de Deus. Por que Abraão se sujeitou a Deus? Não é porque ele era ingênuo. É porque ele, embora ele soubesse muitas coisas, ele sabia que Deus sabia mais do que ele. Então, irmãos, tem hora que nós não sabemos, mas Deus não prometeu que ia contar para a gente, Ele só pediu para a gente crer. E se Ele não revelou é porque eu não tenho que saber, e eu tenho que agir baseado naquilo que eu já sei o que eu preciso fazer, e Ele não vai mostrar, até a hora que seja a hora certa. Então eu preciso sujeitar o meu saber ao saber de Deus, porque eu penso que sei, mas já fiz um monte de besteira, baseado naquilo que eu pensei que estava certo, e no final estava errado. Mas Deus nunca frustrou ninguém. Não, Deus nunca frustrou. E nunca ninguém vai se frustrar com Deus, porque Ele é absoluto. E você vai pegar Gênesis capítulo 22, contando a história de Abraão, aí você vai ver que Isaac olha e fala: pai, não é? Tem a lenha aqui, tem o cutelo, e o pior, quem estava levando era Abraão, levar a arma que é matar o seu filho. Mas daqui a pouco perguntou: e o cordeiro? Aonde está? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Ou seja, eu não estou vendo nada, mas Deus vai fazer. Isso é fé. Eu não preciso ver, eu não preciso entender, eu preciso só saber que eu sou filho, e Deus cuida de mim. Mateus capítulo 6, quando os discípulos começam a ficar ansiosos pelo que havia de comer ou de vestir, Jesus chamou a atenção deles, e presta atenção nesse detalhe, disse assim: não vale mais a vida do que o sustento? Ou seja, aquele que dá a vida dá o sustento. Aquele que nos criou com fome também criou a comida. Deus, Ele plantou um jardim no Éden. Todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Deus tem tudo para nós. Nós não devemos nos desesperar, porque nós não entendemos, porque nós não temos que entender. Nós precisamos crer que o Senhor não dorme, o guarda de Israel não cochila e não dorme. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, irmãos. Deus não erra, Deus não falha, Deus não tarda. Ele está no controle de todas as coisas. E olha que interessante, né? Você pega Gênesis capítulo 22, depois você vai em Filipenses 2. Jesus pediu para Abraão aquilo que depois ele mesmo fez. Deus pediu para Abraão oferecer Isaac em sacrifício, mas não aconteceu isso. Mas Deus ofereceu o seu próprio filho na cruz,
para morrer em prol da humanidade. Deus não é hipócrita. Ele pede para fazermos o que nós somos capazes de fazer, porque Ele nos dará graça. Mas agora, terminando para a alegria de todo mundo, ó, Jeremias capítulo 14, versículo 18, versículo 4 ao 6. Veja a conclusão aí, ó. Se eu vivi até hoje, não é? Tendo outro como referência. Se eu vivi até hoje, não é? Buscando a minha própria referência e andando do meu jeito, segundo a minha cabeça, ainda há esperança para nós, ainda nessa noite. Olha que interessante, né? Eu estava brincando, não é ironizando, mas a pessoa fala o que vive no contexto. Como eu vivia muito com dependente, às vezes eles iam ler Jeremias, eles não falavam oleiro, falavam lá na casa do olheiro. Não tinha olheiro lá, não tinha biqueira, é oleiro, não é olheiro, é oleiro. Oleiro é que faz vaso, faz tijolo, mas no caso ele fazia vaso de barro. E Deus falou para Jeremias que ele devia ir à casa de quem? Não é do olheiro, do oleiro. Vai lá na casa do oleiro e fica prestando atenção. Só que veja só que interessante, a Bíblia mostra que Jeremias, ao chegar à casa do oleiro, ele não ficou prestando atenção no vaso, mas ele ficou prestando atenção na atitude do oleiro. E olha na minha tradução aí, ó. Mas o vaso de barro que ele estava formando, fez o quê? Se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua, Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó comunidade de Israel. É interessante que quem não respondeu ao serviço do oleiro foi o vaso. O problema não estava no oleiro. Às vezes as pessoas começam a perguntar: por que tanto sofrimento se Deus existe? Não é? O sofrimento não tem nada a ver com Deus. O sofrimento é consequência do pecado, da escolha do homem, da herança adâmica e de algumas escolhas que nós mesmos fizemos. Mas quando o vaso se quebrou, o vaso não respondeu. A Bíblia diz que o oleiro, ele não desistiu do vaso, mas ele foi, amassou, moldou e fez um novo vaso. Olha que interessante. Quem fez o novo vaso? O oleiro. Mas ele não reformou o vaso. Deus, ele não reforma a vida da gente. Deus, ele transforma a nossa vida num novo vaso. O problema sempre foi o pecado, sempre foi o homem, mas Deus arrumou um meio de reconciliar o homem consigo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Deus tem nos dado uma nova oportunidade, ainda que você tenha caído, irmãos, sabia? Porque crente, embora não peque deliberadamente, nós falhamos. Mas eu queria dizer para você que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Mesmo falhando, nós ainda estamos na mão do oleiro. E mesmo quando falhamos, nós somos filhos. E Deus não nos deixa de tratar como filhos. Quando nós chegamos diante de Deus, irmãos, como filhos, Deus não vai nos tratar como juiz. E eu queria orar com vocês. Mas antes disso eu queria contar uma coisa para vocês, que existem duas diferenças. Às vezes o nosso coração está cheio de dúvida, tão azedo,
E nós falamos para Deus uma coisa, mas no nosso coração tem outra. Mas nós temos medo de olhar para o nosso coração. E temos medo de pecar contra Deus. E tem pessoas que murmuram. O murmurador é pecado, porque ele reclama de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Mas lamentar não é pecado. Por isso que a Bíblia diz que tem um livro na Bíblia inteirinho que chama Lamentações de Jeremias. Lamentar não é pecado. E a diferença entre a murmuração e a lamentação é que a murmuração é murmurar por murmurar, até por ingratidão. Mas pode ver que todas as lamentações do salmista, as lamentações de Jeremias, elas começam chamando Deus de Senhor. Porque não adianta, se no nosso coração tem coisas que nós não entendemos, estamos insatisfeitos com Deus até, Deus não vai estranhar. Quando o salmista diz: esquadrinha o meu coração e olha em mim se há caminho mau, é porque o salmista sabia que do Senhor nós não escondemos nada. Então o Senhor quer ouvir o que tem de fato no nosso coração. Aonde é a nossa dor? Qual é a nossa queixa? E quando a lamentação ela é feita chamando Deus de Senhor, é porque sabe que o Senhor vai resolver. Nós somos insatisfeitos. É interessante que quando você vai ver no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus soprou no homem e o homem se tornou alma vivente. E essa visão grega do homem, da antropologia do homem, parece que o homem ele tem alma, que o homem tem corpo e que o homem tem espírito. Você vai pegar no original, não é isso. O homem é isso. O homem tem desejo. O homem é desejo. O homem é necessidade. E eu vou terminar aqui com um texto do C.S. Lewis. E eu queria ler com vocês antes de orar. Veja aí que legal, ó. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Ou seja, se eu tenho muitos desejos, experimento muitas coisas, tenho várias experiências, mas todas as experiências que eu tive não me satisfez, não quer dizer que o universo está errado, quer dizer que eu não fui criado para viver nesse mundo. Tem algo a mais que me satisfaz. Tem pessoas frustradas no casamento, mas o problema não é seu marido nem sua esposa, é porque você está buscando ser feliz no casamento e não vai dar. É algo maior. Nós fomos criados com desejo. Eu fui criado com fome, Deus criou a comida, mas a minha alma, Deus colocou a eternidade dentro do meu coração, e nada vai suprir o meu coração se eu não entender que eu sou filho, se eu não buscar em Deus, nada. Você tem ilusão de que vai ter o melhor emprego, pode galgar isso, estudar, vai ganhar muito dinheiro, tudo bem, mas se você não entender que a sua alma tem sede de Deus, e que a minha alma clama por Deus, você não vai encontrar nos amantes, como a mulher samaritana não encontrou. Você não vai encontrar no dinheiro, como Zaqueu não encontrou. Você não vai encontrar na religião, como Nicodemos não encontrou. Nós fomos criados, nós somos, presta atenção nisso, mas é sério. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criação. E quando a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, diz que nós somos cidadãos dos céus. Ah, irmãos, já ouviu aquele louvor que diz: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe ou não pode viver? A nossa alma tem sede de Deus. E continua o texto, ó. Provavelmente os prazeres terrenos
não tem o propósito de satisfazê-lo, ou seja, não vai satisfazer, porque Deus criou as coisas boas, mas não é para que venha nos preencher, mas somente de despertá-lo, de sugerir que a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado. Para quê? Para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas. Então, não é que não vale nada, eu devo me alegrar com o meu emprego, com o meu casamento, tudo bem. E por outro, jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Ou seja, irmãos, todos esses prazeres que a gente experimenta aqui na terra, casar não é bom, eu sou feliz casado. Não é que minha esposa é perfeita e nem eu também sou, mas eu amo minha esposa e ela me ama. Mas foi tão emocionante quando foi casar, né? Salvo que até lá o pastor foi orar, falou: Senhor, o senhor sabe de onde tirou esse moço? Eu falei: mas até aqui, por que vai fazer essa oração? Vai lembrar disso. Mas foi uma bênção, uma emoção, não é? Ficou se guardando para não pecar, e agora está ali, coisa, uma bênção, né? Se formar na faculdade, rala para pagar, e depois você pega lá o certificado, que coisa boa. Irmãos, mas eu vou falar a verdade, a melhor delas vai ser de repente, eu não sei se dormindo ou acordado, nós ouvimos o barulho de uma trombeta. Oh, aleluia! Não é? E quando nós pensarmos que é bom, porque o nosso corpo está sendo transformado num corpo glorioso, vai ficar melhor ainda, porque nós vamos ver o Senhor face a face, conhecer a Ele como somos conhecidos, e estar com Ele para sempre. Essa vai ser a nossa alegria. Se nós entendemos isso, eu quero convidar você para nós orarmos a Deus. Vamos nos colocar em pé. Senhor Deus, eu oro agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu agradeço a Ti por poder refletir na Tua palavra. E Senhor, quantas vezes eu me frustrei, mas não são as pessoas que são más, que eu estava buscando no lugar errado a minha satisfação. Senhor, quantas vezes eu me revoltei e falei: agora eu não vou mais obedecer ninguém, ouvir ninguém, e também me frustrei comigo mesmo. Senhor, mas como é bom quando o Teu Espírito nos revela, abre o nosso entendimento que nós somos filhos. Entre em oração nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, nós temos falado do nosso coração, que ele é enganoso. Talvez você quer ouvir o seu coração, como alguém diz, faça o que o seu coração mandar. Coração do homem é enganoso, mas a resposta está no Senhor nessa noite, irmãos. Que nós possamos lançar sobre o Senhor. Comece a lançar ao Senhor toda ansiedade agora. Comece a lançar toda ansiedade. Os irmãos vão começar a louvar, e vai começar um clima de adoração, mas que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Nós temos um pedido de oração de um jovem que tentou suicídio, melhor dizendo. Gabriel é o nome dele. Nós vamos orar ao Senhor, o autor da vida, e o Senhor, que é o Deus de perto, o Deus de longe, irá lá agora, para além de reformar um vaso. Senhor, nós oramos em favor desse moço. Senhor, que se ele tentou tirar a vida, é porque a vida dele está angustiada, está uma vida vazia. Senhor, mas eu sei que o Senhor pode se revelar a ele. O tio não pode fazer muita coisa, nós não podemos fazer tantas coisas, Senhor, mas o Senhor, que é um Deus de perto, um Deus de longe, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, aonde ele estiver, Senhor, abre, Senhor, o entendimento daquele moço. Nós repreendemos em nome de Jesus toda força opressora, na autoridade do nome de Jesus,
toda força demoníaca. Ah, Senhor, Tu que és o príncipe da paz. Senhor, coloca paz naquele coração. Dá sabedoria ao Tio, Senhor. Nós estamos pregando e vendo quanto que é o dilema do homem. E nessa hora eu convido você, enquanto nós louvarmos a Deus, eu convido você para se derramar na presença do Senhor.